No ar, a TV Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto. O Fraternidade divulgando o Espiritismo. Antes de mais nada, as nossas saudações e os nossos votos de muita paz a todos os nossos irmãos aqui presentes, e saudamos também aqueles que nos acompanham pelas tecnologias do mundo virtual. Agradecendo desde já a Web Fraternidade, a FEB TV e todas as mídias que multiplicam esta oportunidade de comunicação, realizando a grande obra de encurtar, por que não dizer, até de suprimir as grandes distâncias geográficas, físicas. Quando nos indagaram ainda há pouco se iríamos utilizar a mídia, dizíamos que vamos utilizar uma tecnologia muito interessante, chamada tecnologia 3G, garganta, goela e gogó. Porque as últimas experiências de vida não me oportunizaram sentar com serenidade para, Haroldo, formatar aí esses materiais. Então, como é gravado, qualquer necessidade, qualquer desejo, vamos para o 3G, goela, garganta e gogó. Vamos lá. Então, nosso tema, amar a si mesmo. Ai, como é difícil, meu Deus do céu. Que coisa complicada. Em primeiro lugar, porque não há receitas sobre isso, né? Tem gente, por exemplo, que diz que se ama, mas esse auto-amor é a representação de um egoísmo profundo. É aquela pessoa que só sabe conjugar assim: eu me amo, tu me amas, porque tens que me amar. Ele me ama também porque precisa me amar. Nós nos amamos? Não sei até que ponto posso amar, né? Vós, eles, enfim, é aquela criatura que, na verdade, está tão centrada em si mesma, na sua persona, nas suas necessidades, interesses, desejos, que não consegue ver nada mais do que a si próprio. Aquela pessoa que a gente diz só olha para o próprio umbigo, por sinal nem olha mais, né? Porque não dá muitas vezes para olhar. Então, ela usa alguma tecnologia virtual e olha, né? Mas o sentido é esse, é a criatura absolutamente centrada em si mesma. Então, as respostas em torno do auto-amor, ou do amor a si mesmo, são múltiplas, como um verdadeiro caleidoscópio. Isso é tão verdadeiro que quando, por exemplo, a própria Allan Kardec indagava sobre a condição nossa de enfrentamento das tentações, das dificuldades, e os espíritos lhe disseram da profunda necessidade do autoconhecimento, que é a base do auto-amor, para não dar exatamente os desvios de compreensão, a resposta foi assinada pelo Espírito Agostinho. Então não há, vamos dizer assim, fórmulas, o que há é compreensões. As criaturas, os seres humanos, eles encontram a resposta para essa necessidade de autoencontro, para essa necessidade, então, de auto-amor, como uma condição, vamos dizer assim, absolutamente pessoal e intransferível. Porque algumas questões, elas se põem. Por exemplo, quem somos nós, não é? Quem somos nós? Por que nós precisamos nos amar? Que história é essa desse auto-amor? Como é que nós nos amamos? Por sinal, a temática desdobrada deste congresso é muito interessante. Tudo é como. Como desenvolver o auto-amor. Como isso, como aquilo outro, né? Isso me faz lembrar a tradição judaica de uma velha historinha que diz que certa feita um jovem, um tanto quanto rebelde, decidiu fazer exatamente uma pergunta, né, aos rabinos em relação ao sentido das Sagradas Escrituras, propondo o seguinte desafio: se aquelas autoridades podiam dizer para ele, no tempo que ele pudesse ficar de pé, num só pé, na tradição nordestina, o quarto de bêbado, né?
tudo aquilo que a Sagrada Escritura lhes ensinava. E, obviamente, que aqueles rabinos, aqueles sacerdotes, consideraram que aquilo era uma infantilidade. Mas alguém disse assim: procure Léo, o Eliu, o grande rabino. E aí ele foi para lá. E Léo ouviu a proposição. No tempo que o jovem pudesse ficar de pé, num só pé, dizer então a essência da Sagrada Escritura. E Léo, o Eliu, olhou para ele e disse: se prepare. Ele se preparou, ficou de pé no só pé, e Léo respondeu: ama. E ele ainda ficou em pé. E aí percebeu que Léo ficou calado e baixou o pé e disse: mas só isso? Imagina, só isso que a Sagrada Escritura quer nos dizer? E Léo respondeu: só isso. E ele perguntou, atrevido na sua imaturidade intelectual, psicológica e espiritual: e aquilo tudo que está escrito, para que é? E Léo respondeu: para explicar como se faz. Então o Congresso Espírita do Estado de Mato Grosso, em sua 6ª edição, não quer nada mais do que isso. Que os pobres expositores, pelo menos no meu caso, né, que aqui se apresentam, descubram como a gente vai fazer isso, né? Essa tropa de choque do Mato Grosso não é fácil, não, né? Então, é um desafio muito grande dizer como. A gente começa dando uma resposta meio uma escapatória. Primeiro, alto amor não é de forma alguma egoísmo, como já dissemos, né? E também o alto amor não é autopiedade. Não é aquela postura que muitos de nós ouvimos muitas vezes e até muitos de nós já tivemos. Quando alguém se refere a nós, assim: eu sou um pobre espírito. Tem gente que adora, né? Eu sou um espírito que está no mundo de provas e expiações. Vai ver que porque mereço. Vai ver. Quer dizer, tem dúvidas ainda a respeito do assunto, né? Então, na verdade, nós muitas vezes confundimos algumas coisas, como, por exemplo, a questão do autoconhecimento, que nós muitas vezes dizemos da imensa dificuldade, porque nós não temos, muitas vezes, o caminho para percorrer. Por isso a resposta de Santo Agostinho nos merece profundas reflexões, porque na verdade muitas vezes nós depreciamento. Deus não olha para mim, porque Deus, na nossa visão, é cego. Deus não me ouve, é surdo. Deus não me entende, tem problemas mentais. Então, na verdade, a nossa compreensão do divino é de que ele é especial, portador de necessidades imensas espirituais. É cego, é louco, é moco, e ainda mais ainda nos atormenta, porque não nos dá aquilo que nós queremos. Então, é uma problemática muito séria a nossa relação com o divino, e aí nós entramos num processo de autodepreciamento e uma coisa muito grave, de autopiedade. Coitadinho de mim. É a síndrome do mim que reencarnei num plano de provas e expiações. Pior ainda, reencarnei no Brasil. Pior ainda, estou no Nordeste. Pior ainda, né, estou no interior, no sertão. E aí a gente começa a tecer aquele famoso rosário de lágrimas, nos considerando então criaturas portadoras de fato não temos. É um dos maiores problemas em nosso processo de autoconhecimento, que é a base do alto amor, é encontrar o equilíbrio entre aquilo que de fato somos, aquilo que desejamos ser e aquilo que de fato nós conseguimos ser. É o grande. Porque nós vivemos nesses impasses e nessas contradições. Por essa razão, e agradeço desde já a belíssima interpretação, com a sensibilidade bem própria aqui desse pessoal, de nos trazer a figura de Saulo, nosso Paulo de Tarso, em sua viagem pelos caminhos do autoconhecimento, a fim de encontrar o alto amor. Se a gente olhar direitinho, se Paulo não conseguisse realizar esse processo da melhor maneira possível, ele teria 2 caminhos. Primeiro, ficar louco, surtar.
E ao invés de conhecermos o apóstolo dos gentios, nós conheceríamos o louco que perseguiu os cristãos. Seria esse um caminho. O outro, o da autodestruição pelo sentimento de culpa, o suicídio. Então é interessante para nós entender como foi que ele conseguiu, diante daquele peso imenso dos atos, das culpas, dos remorsos, ele conseguiu de fato, mesmo após o enfrentamento dos amigos, o desprezo daqueles que eram seus pares, a atitude do seu pai, o velho Isaac, em relação às escolhas que ele fez, ainda assim conseguiu aquela força interior que só o autoencontro, propiciador do alto amor, de fato, poderá ou pode levar Paulo e poderá levar cada um de nós nesse processo de superação de nós mesmos na busca do projeto divino em relação a cada um de nós. Por isso, nós convidamos a todos vocês que aqui se encontram, aos nossos internautas, a nos acompanharem nessa tarefa tão difícil de tentar responder como, realizando uma viagem. Mas essa viagem não será para as praias paradisíacas do Nordeste, não. Nem será para os grandes paraísos internacionais ou para as célebres cidades que aí se encontram, enquanto existem, chamando a todos para conhecerem seus museus, suas construções belíssimas. Nós vamos convidar os amigos, os irmãos que aqui nos acompanham para realizar uma viagem ao deserto. Enlouqueceu a mulher de manhã cedo, chamando a gente para ir para o deserto. Pois é, a gente vai para o deserto. A gente vai para o deserto e não é o deserto do Atacama, não, nada disso, tá? Nem vamos para o Saara, também não, nós vamos para um outro deserto. Me chamou a atenção um autor, que eu não lembro o nome, que está muito cedo, e tico-teco só acordam lá para as 10 horas da manhã, que fez uma pergunta que me intrigou. Ele tem um livro acerca das tradições judaicas e das paisagens, dos ensinos, e ele faz uma pergunta que ficou aqui na minha cabeça. Assim, quando Deus falou aos judeus que tinha uma terra prometida, que ele estava reservando uma terra, que terra seria essa no imaginário de quem ouviu a promessa? Eu já imaginei, pelo menos aqui, 2 coqueiros, uma rede no meio, uma aguinha de coco bem gelada, ok? Ouvindo a música clássica, no máximo bel canto, e se não tiver nada disso, pelo menos uma MPB boa, E aí a gente pensa, cada um na sua, vamos dizer assim, imaginação, que essa terra prometida vai ser uma maravilha. É isso? Sim ou não? Sim. Não. A terra prometida, até que tinha umas belezinhas, tinha umas coisinhas bonitinhas, umas terrinhas boazinhas, mas a terra prometida tem um deserto enorme. Ao leste das grandes cidades, Jerusalém, Jericó, Belém, Hebrom, é deserto. E nem é o deserto das dunas, é o deserto das montanhas marrons, cascalhos de erosão, serpentes, escorpiões, perigos de morte, e aqui e acolá um oásis, porque Deus é Pai, tá? E aí este autor diz que Deus deu a terra prometida desse jeito por uma razão muito simples, para que ninguém esquecesse dele. Eu achei estranha a resposta, mas é pertinente, porque o deserto representa algo da experiência humana, nos afirma o espírito Joana de Ângeles, pela mediunidade do nosso Divaldo Pereira Franco. Todos temos um deserto interior e todos precisamos viajar para ele, oportunamente, necessariamente, como condição mesmo de autoconhecimento, de autoamor e de redefinição de propostas no alvo que perseguimos da nossa evolução espiritual. Assim, podemos dizer que o deserto, na tradição da Terra Prometida, é muito interessante. Abraão, Moisés ouviram Deus no deserto. Davi se escondia
No deserto. Elias corria para o deserto. João Batista vivia de modo esquisito no deserto. Jesus levava os discípulos para orarem com ele e meditarem no deserto também. Nossa mãe, quanto deserto! E o maior exemplo que a gente conhece de vivência pedagógica profunda no deserto, Paulo, conforme já foi apresentado aqui. 3 anos no deserto de Dan. Conhecia cada areia, cada montanha, cada vento diferente, tudo ele conhecia. 3 anos, é uma experiência formativa extraordinária, que envolve, vamos lá, primeiro, disciplinas físicas, morais e espirituais. Aí imaginou acordar 3 anos no deserto? Eu já tinha enlouquecido no 3º dia, né? Pela fragilidade, né? Alguns até que demorariam mais. Mas Paulo, 3 anos no deserto de Dan, privações e trabalhos. Já imaginou você no deserto sonhando? Ah, meu Deus, aquele hambúrguer, aquela pizza, né? Já imaginou? Aquele líquido que você quer tomar, aquele que a gente não pode pronunciar o nome, é Valdemar, né? Não pode pronunciar o nome, tá? Então, você enlouquece no deserto. Mas Paulo não. Privação, trabalho, lutas internas. E pelo menos durante 1 ano e meio, se eu estou enganada, Haroldo me corrige depois, olhando para cá de um casal que convivia com ele, Áquila e Prisca. O casal que fugiu para lá com medo dele, sem saber que ele era ele. 1 ano e meio. 1 ano e meio você vendo as criaturas. 1 ano e meio naquela história. Dormiu, acordou, viu. Né? Passou o dia. Dormiu, sonhou, acordou, viu de novo. Né? 1 ano e meio. É uma fortaleza psicológica extraordinária que Paulo tem. Gente, é invejável. É invejável. Tá? Então, com 1 ano e meio, um belo dia, ele disse assim, eu vou contar. Eu vou dizer, né? Mas também 1 ano e meio de aprendizagem, o cabo já estava para lá de capaz de fazer isso. Reuniu os dois, um casalzinho maravilhoso, e disse, eu sou aquele que vocês temem, aquele que foi o motivo de vocês terem buscado o deserto. Eu sou Saulo. E aí então ocorre momentos dos mais belos da extraordinária obra de Emmanuel, Paulo Estevam, pela mediunidade do nosso Chico Xavier. É o encontro do algoz e os candidatos a vítimas. É o encontro do perseguidor com os perseguidos. É o encontro do remorso, do arrependimento sincero com um perdão, estabelecendo a fraternidade sem limites. Ocorre, então, naquele instante, o perdão, o acolhimento, a amorosidade do casal. E Paulo se liberta daquele peso imenso que a culpa proporciona. E Áquila e Prisca, o casal do deserto, acompanharia o trabalho extraordinário do apóstolo dos gentios, se convertendo eles também em verdadeiros baluartes, em verdadeiros símbolos de dedicação e de testemunho de amor a Jesus, à causa do cristianismo. Então, a experiência que Paulo apresenta para nós no deserto é uma experiência de autoencontro, é uma experiência de superação do chamado sentimento de culpa, da autopiedade. Em síntese, é aquilo que nós chamaríamos de uma experiência formativa, para que ali nascesse de fato um novo homem, uma nova criatura, como nos diria Emmanuel, porque aquele que conhece a Jesus, nova criatura é. Paulo sai do deserto tão fortalecido que nós nem podemos aquilatar o que aquela experiência lhe proporcionou, para que ele pudesse enfrentar o currículo, conforme ele nos apresenta em uma de suas cartas. Naufrágios, açoites, prisões, humilhações, apedrejamentos, tudo aquilo enfrentado com verdadeiro espírito de testemunho e de sacrifício. Paulo segue um percurso que o próprio Jesus havia dito a respeito dele na sua conversa
registrada no livro Atos dos Apóstolos, quando ele diria a Ananias: este é o vaso por mim escolhido para levar a minha palavra aos filhos de Israel e aos outros povos. Por quê? Porque Jesus sabia que ali estava uma fortaleza espiritual, uma acuidade intelectual. Ali em Saulo se manifestariam as grandes possibilidades de superação, as grandes potencialidades do amor, da inteligência e da capacidade de serviço, do testemunho, até o mesmo sacrifício. Assim, Jesus diria a Ananias: além do vaso escolhido, Paulo saberia, na prática, o quanto ele deveria sofrer por amor a Jesus. No Nordeste, a gente diria: rogou uma praga que pegou. Mas Jesus não roga praga, né? Mas aconteceu. Jesus foi profeta. Ele aprenderá o quanto deverá sofrer por amor ao meu nome. Sofreu tanto, chegou a dizer: não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E dizia-se já em um momento que acumula no seu interior a grandeza dos redimidos, né? Que ele era um prisioneiro do próprio Cristo. Assim, Paulo faz o que Jesus propõe, não apenas disse a Ananias o que aconteceria, mas Jesus, ele propõe em diversas ocasiões do seu evangelho esse mesmo processo de autoencontro, essa ida ao deserto para as avaliações, modernamente diríamos, essa interiorização de questões, essa quietação da alma, esse silêncio interior que precisamos fazer, especialmente nesses dias tão graves, tão turbulentos, de tempo tão agitado que nós atualmente vivenciamos. Poderíamos então pensar no Evangelho alguns curiosos momentos em que Jesus estimula os seus ouvintes a esse processo de autoencontro. Na célebre cena da mulher adúltera, ele estabelecerá a avaliação e a autoavaliação como uma condição que é intransferível no nosso processo de compreensão da vida, de nós mesmos e do outro. Aquela mulher flagrada em adultério é levada para apedrejamento. E aqueles que desejavam desafiar o mestre indagam a ele, relembrando que Moisés mandava se apedrejassem as adúlteras. E ele o que dizia? Era um momento para colocá-lo em xeque. E todos nós sabemos que Jesus sentou-se, começou a escrever no chão e diria àqueles seus interlocutores: atirai a primeira pedra, ou atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecados. E todos nós imaginamos, alguns até propõem, que Jesus escrevia algumas problemáticas de conduta daqueles que estavam ali bem pertinho. Eu tenho certeza que existe esse evangelho com essa coisa completa, escrito lá no plano espiritual. Quando desencarnar, vou fazer o possível para ler. Eu quero saber o que foi que ele escreveu naquela areia. Eu quero saber, eu tenho, porque você sabe que mulher não é curiosa, né? É um ser humano normal, e a curiosidade faz parte do processo de conhecimento. Então, eu sou louca para saber o que foi que ele escreveu, né? E aí, então, todo mundo sabe qual foi a colocação. Os mais velhos foram saindo primeiro naquela época. Hoje eu já não sei, né, em razão da precocidade dos erros, se realmente seriam os mais velhos que sairiam. Tá rindo, né, bichinha? É isso aí. E aí, então, ele olha para a mulher e indaga: mulher, ninguém te condenou? Não, senhor. E ele vai: eu também não te condeno. Vai, de futuro não tornes a pecar. E eu sempre gosto de falar que tem o evangelho by fulano, by cicrano, né? Umas complementações, né? Data vênia. Então, eu penso assim, que quando Jesus disse para ela: vai, de futuro não tornes a pecar, se eu pudesse completar, eu diria assim: porque eu não vou estar aqui na próxima vez não, minha filha. Você vai na pedra mesmo. Pedra. Perdoe-me, perdoe. Então, na verdade, Jesus disse para ela: minha filha, se cuide, se oriente, cai na real. É essa a tradução odierna, né?
Mas vamos lá, outra situação. O moço rico. O moço rico que chega para o Senhor e diz: Senhor, o que é que eu faço para conquistar a vida eterna? Não queria nada, né? Nada, ok? E o Senhor diz: está lá, escrito, bonitinho, cumprimento da lei. Aí eu faço tudo. E ele tinha uma autoimagem lá em cima. Menino, dentro do Evangelho é quem tem uma autoimagem, olha, né? Não tinha problema nenhum, né? Consigo mesmo. Não, Senhor, desde que eu cheguei à idade adulta, eu cumpro tudinho. Ou seja, eu sou o bom. O bom. Jesus olhou para ele como quem diz: está iludido. Não percebeu direito a lição. Tá bom, meu filho, se você quer ser perfeito, aí Jesus aloprou logo, né? Quer ser perfeito. Vai, meu filho. Vende tudo que tem. Não aplica, não. Dá aos pobres que vão gastar tudo. Ai, meu Deus, já entrei no baile de novo. Oh, meu Jesus, perdoai. Depois vem e segue-me. E se eu pudesse completar, eu diria: para tu ver o que é bom para tosse. Aí você vai ver, meu filho, quer ser perfeito, né? Mas, Senhor, mais para lá, mais para cá. Mas Jesus estimula nele o quê? A autoavaliação. Pensa isso mesmo? Você é perfeito mesmo? É isso que você quer mesmo? Agora, a melhor cena dessas todas, que é a primeira tentativa de nepotismo no cristianismo nascente, foi a história de Salomé. Salomé, mãe de João e Tiago. Senhor, começou com aquela... Eu quero que meus filhos se sentem, uma à tua direita, outra à tua esquerda. Eu imagino a cena. Jesus olhando para ela, os dois meninos com a cabeça baixa, os outros 10, os olhos bem abertos, os ouvidos, né? E ela dizendo que queria, né? E Jesus, então, mais uma vez, a atitude avaliativa. Eles poderão beber o cálice que eu vou beber? Ela nem deixou os meninos responderem. Deve ter olhado para eles com aquele olhar que só as mães, né, Leontina, mandam para os seus filhos. Aquele olhar 15 para as 3. Um olha para um lado, outro olha para o outro. E os meninos responderam: podemos. Aí Jesus já sabia o que ia acontecer. Um ia morrer loguinho, o outro ia ficar bem velhinho na luta, no sofrimento. Ele disse assim: realmente eles vão beber. Mas Jesus sabia, porque Jesus também fazia autoavaliação, que com mulher ninguém pode. Que com mãe ninguém pode. Foi o que Jesus fez? Jogou o problema para cima. E disse: não, tudo bem, eles vão beber mesmo. Agora, quanto a sentar uma à minha direita, outra à minha esquerda, isso é o pai que resolve. É o único caso do evangelho que Jesus foge. Fugiu do assunto, jogou para Deus resolver, provando que com mulher, mãe é um problema quando ela quer alguma coisa. Muito bem. Mas remeteu a mãe, que não deixou os filhos repensar, mas remeteu para a avaliação. Vocês vão poder mesmo? Vocês vão querer mesmo? Olha que o cálice é amargo. Mas tem outro caso interessante, esse bem direto, bem curtinho. Havia um cego que começou a gritar quando Jesus passou lá na sua terra: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. E o povo deve ter dito assim: cala a boca. O povo é bem generoso, né? Aí ele continuou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Gritou tanto, mas gritou tanto, não tinha nem boca de som, mas gritou, que Jesus perguntou: quem é? E trouxeram à sua presença um cego de nascença, o famoso cego Bartimeu. E Jesus faz a pergunta que faz a todos nós, a gente não sabe responder: que queres que eu te faça? E a resposta de Bartimeu: que eu veja, Senhor. A gente devia fazer sempre essa pergunta, em especial no momento da dúvida, da dor, da dificuldade, e a gente clamando pelo Senhor: Senhor. A gente não deixa nem o Senhor falar, a gente já vai dizendo: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. A gente já dá a lista todinha para o Senhor. A gente nem dá tempo dele perguntar: que queres que eu te faça? E quando a gente dá tempo, a gente diz: espera aí, Senhor, deixa eu ler aqui. E aí vem o requerimento enorme das nossas reivindicações loucas e desmerecidas. Porque se nós fizéssemos o que Bartimeu fez, nós diríamos a ele: Senhor, que eu veja.
no sentido de que eu compreenda a situação pela qual estou passando, a dor que estou enfrentando, o sofrimento, o vazio, a angústia, e Ele então nos dará a luz, conforme Ele fez também a Bartimeu. Mas nós vamos encontrar também alguns ensinos, são muitos, selecionamos alguns momentos em que Jesus, mais uma vez, nos fala dessa necessidade de autoavaliação, para que nós possamos nos entender a nós mesmos, para que nós possamos nos compreender, porque só através desse processo vamos, de fato, nos amar. Vamos lembrar aquela que todo mundo conhece, o argueiro e a trave. Como é que a gente vê o argueiro bem pequenininho no olho do próximo e não vemos a trave dos nossos olhos? Então, é o estímulo do Senhor a autoavaliação dos nossos atos. Quando Ele nos narra a famosa parábola do fariseu e do publicano, vão os dois orar no templo, o fariseu passa o publicano, que é o cobrador de impostos, é o leão da época, né? Então, está o publicano, caladinho, quietinho, o fariseu passa e vai orar, e já identificou a presença do publicano, e aí ora dizendo: graças te dou, Senhor, na narrativa de Jesus, que eu não sou como esse daí. Imagina, foi fazer a prece, fazendo a avaliação do outro. Esse daí, ó, Senhor, esse daí, publicano. E se autopromovendo, já eu, Senhor, olha como eu sou, porque o Senhor segue de novo, né? Então, olha aqui, jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, e na narrativa Jesus diz, publicano dizia assim, batendo no próprio peito: perdoa-me, Senhor, eu que sou um pecador. E o Senhor dirá: este voltou para casa justificado, porque fez o seu processo de autoencontro, de autoavaliação. Mas o que é mais direto ainda, se a gente tiver dúvida, é uma perguntinha que Jesus fez. Essa é para doer. Essa, quando a gente faz e repete, dá aquele choque térmico, não, dá aquela agonia no coração da gente. E Jesus pergunta naquela época e pergunta para nós todos os dias: por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu mando? Se fosse no Nordeste, diria antas, nordestinas, porque não fazem o que eu mando, porque fingem, porque me louvam com os lábios e me afastam do coração, porque sabendo o que devem saber, ainda assim começam a construir mecanismos de defesas, mentiras, alienações, para não fazer o que deve fazer. É essa a nossa situação. Este é o nosso problema, porque o Mestre desde sempre nos tem apresentado algumas condições para o autoconhecimento que vai nos conduzir ao alto amor. Vamos ver algumas dessas considerações. Primeiro, consciência sobre nós. Quem somos nós? Será que quando nós nos olhamos no espelho, nós sabemos quem somos? Conhecemos as nossas fragilidades? Identificamos as nossas dificuldades? Sabemos os mecanismos de resistências às mudanças renovadoras? Será que conseguimos identificar mesmo em nós as nossas acomodações? Como é que nós reagimos diante das situações de dificuldades? Será que temos consciência de quem é a pessoa que está do outro lado do espelho? Jesus nos fala dessa necessidade de mergulhar na própria interioridade. Consciência também de que somos filhos de um Deus, todos. E esse Deus tem para cada um de nós um projeto de evolução e de felicidade. Será que nós nos achamos filhos de Deus? Ou, como dizíamos há pouco, identificamos Deus como cego, surdo, com problema de Alzheimer, porque esquece de nós, de tudo? E será que nós, então, abdicamos dessa condição de consciência de filhos de Deus? Não, Deus esqueci de mim, Deus, né, não olha para mim, Deus não me ouve, Deus não me vê, Deus não me fala, porque nós não conseguimos entender as suas respostas. Algo que Jesus nos coloca, porque o cristianismo trouxe algo que é absolutamente novo na história do pensamento humano, é a noção de pessoa. Até então, a criatura valia pelo nascimento,
pelo dinheiro, né? Pela localização onde estava, mas não por ela mesma. Com Jesus inicia-se então a era da pessoa. Você vale apenas porque você existe e é filho de Deus. Então nós lembramos a proposta, a famosa filosofia de para-choque de caminhão, que o indivíduo coloca assim: eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Olha, esse é bom, né? Lá no Nordeste tem uns que são mais atrevidos e dizem assim: sou filho do dono do mundo, irmão de Jesus, quer mais? Então será que nós, obviamente respeitando aí o orgulho, a vaidade, mas será que nós realmente temos consciência de que somos filhos de Deus, de que temos valores, de que nós agregamos, né, ao valor de ser filho de Deus os valores oriundos ou resultantes dos nossos esforços? Isso nos faz lembrar a velha historinha da serpente, que ficava num lugarzinho, passava o povo e lá, passava o pessoal lá. E aí um belo dia passou um santo, e quando esse santo passou, a comunidade disse: esse santo vai falar com aquela cobra miserável, porque a gente passa na morte, a gente passa na morte. E o santo foi lá: cobra, os homens são filhos de Deus. E fez aquele discurso de santo. Fez o discurso, a cobra internalizou o discurso, e pronto, passou o tempo. Um tempo depois, lá volta o santo e pergunta: e a cobra? Deram uma gargalhada. Ah, kkkk, a cobra, a esmulambada? A esmulambada? Como assim? Depois que o senhor passou, que falou com ela, não morde mais ninguém. A gente aproveita. Aí o santo disse: como é que é? Pois é, já que ela não morde mais ninguém, a gente aproveita e tome-lhe pedra. Aí o santo: mas não é possível, eu errei. São poucos os santos que entendem que erram, né? E aí ele foi lá falar com a cobra: cobra, vem cá, a bicha, coitada, toda destruída. Ah, meu Deus do céu, pobre cobrinha. Quando o santo olhou, disse: cobra, irmão, o que foi que aconteceu? Pois é, santo, o senhor disse que os homens são filhos de Deus, que eu não podia mordê-los. Olha o que é que eles fazem comigo hoje. O santo diz: perdoe-me, cobra, eu errei. Eu devia ter lembrado a você que você também é filha de Deus, é criatura divina. E o que é que eu faço então, se eu não posso morder? E o santo, na sua sabedoria, disse: não morda, agora mostre os dentes. Cada um tem seu valor. O homem, a cobra. Então, será que nós já percebemos o nosso valor? Porque se nós não percebemos o nosso valor, temos dificuldade em perceber o valor do outro. Por isso, muitas vezes, quando um irmão na casa espírita é convidado para assumir uma tarefa: ai, quem sou eu? E chega, geme: quem sou eu? Não, meu irmão, mas não sabe não que não vai ser orador, coitado, para estar na vitrine levando paulada. Não vai ser dirigente, que é para pagar os pecados todos, né? Não, sabe não, você vai ali trabalhar na recepção. Ah, eu acho que eu não tenho condição. Porque na hora que é para que a compreensão do alto valor se transforma em alto esforço, a gente, né, de repente muda. Então, é necessário ter a compreensão do alto valor. E esse alto valor, ele vai crescendo à medida em que nós nos esforçamos. Então, nós vamos agregando valores. É preciso também aprender a cuidarmos de nós. Olha a cobrinha, tá? Para cuidar do outro. E lembrando o nosso querido Emmanuel, é preciso ter paciência conosco. O que é ter paciência conosco? E aí eu vou fazer uma síntese. Emanuelina Joanina. Emanuel com Joana de Ângeles. O que é que Joana de Ângeles diz? Que a gente não pode ficar no popular, né? Respeitando, já que ela foi baiana, não vai ficar com raiva de mim, né? A gente não vai ficar vexado porque errou lá no passado. Aí fica: ah, eu errei, oh, meu Deus do céu, né? Nem isso e nem, e amanhã. Então ela diz: o processo de amadurecimento psicológico e espiritual envolve essas duas atitudes: olhar para o passado de erros sem tanta angústia, sem tanta loucura, sem tanta neura,
mas não olhar para o futuro com ansiedade. Então, quando nós atingimos esse processo de autoconhecimento e autoamor, nós atingimos também um amadurecimento psicológico. Errei. Não procurei esconder, todos viram, né? Então, errei, mas eu estou consciente do erro e vou o quê? Eu vou consertar. Mas não vou consertar logo, rápido, imediatamente. Não tenho cacife espiritual. Então eu atinjo uma compreensão de auto-amor pelo amor que eu entendo que Deus tem por mim. Que me dá a condição de quê? De resgate, de reconciliação, de reajuste. Porque tem gente que diz assim, eu quero tudo, eu quero logo tudo. Eu quero reencarnar, quando está lá no plano espiritual, que a gente fica meio perturbado. Então, diz logo, olha, eu quero reencarnar, eu quero nascer canceroso, leproso, tudo, a gente pede tudo, né? Endividado, pobre, não quero nem ser classe média, quero ser pobre logo, tá? Eu quero reencarnar com todos aqueles que eu prejudiquei, que vão me abandonar. E aí, volta, que é isso tudo? E tem uma das histórias da literatura espírita que diz exatamente que o cidadão pediu isso tudo. Aí o espírito amigo que estava ajudando o processo de planejamento reencarnatório disse, vou levar seu caso aos superiores, né? Porque você sabe, né? Pediu demais. E o superior disse assim, ele quer isso tudo? Não, basta ser médium. Vai ser médium. Vai ser médium na casa espírita, orientada, não vai ganhar nada pelo exercício da mediunidade, vai aprender o devotamento, o sacrifício, não precisa dessas coisas todas não. Então nós muitas vezes temos uma avaliação equivocada. Por isso, mais uma vez nos diz o Espírito Joana de Ângeles, é preciso entender esse processo de autoconhecimento e autoamor como exercício, preste atenção, da lucidez, do bom senso e da atitude avaliativa. Só que essa atitude avaliativa não é o que eu quero, o que eu desejo. Essa atitude avaliativa tem 2 parâmetros. Primeiro parâmetro, os valores estabelecidos pelo Evangelho. Segundo parâmetro, a lei divina ou natural. Então, na medida em que eu vou avançando no meu processo de autoconhecimento e de autoamor, vou estabelecendo, então, essa vinculação. É o que eu quero, não exatamente o que eu quero, o que eu preciso. É o que eu desejo, não exatamente o que eu desejo, mas aquilo que o Senhor, em sua pedagogia divina, me proporciona para as aprendizagens imorredoras. Vamos rapidamente, apenas com alguns flashes, lembrar quem fez esse percurso. Comecemos por Maria de Magdala. Senhor, eu tenho sede de amor. O Senhor tem sede de amor. E fala para ela sobre o amor verdadeiro. E ela então faria esse percurso de autoconhecimento e de autoamor, encontrando o amor verdadeiro na prestação do serviço da amorosidade aos leprosos de Dalmanuta, que não conseguem mais encontrar a Jesus, e já havia acontecido o fenômeno da loucura coletiva quando os homens crucificaram Jesus, e ela então os segue para cuidar deles e para todo entardecer, conforme nos narra o irmão X na obra Boa Nova, exortar a figura de Jesus, passando na tradição oral os ensinos e principalmente as palavras de consolação do Mestre. Podemos encontrar esse mesmo mergulho em Zaqueu. Ora, outra situação completamente diferente. Aquele que subiu ao sicômoro e que desceu porque Jesus disse para ele, desce para que eu vá em tua casa hoje. Jesus era oferecido, adorava ir jantar na casa de um, a casa do outro. Zaqueu, importa que eu vá na tua casa hoje. Zaqueu não desceu, ele escorregou, ele caiu e foi embora correndo. E aí a gente conhece a história célebre quando Jesus entra e Zaqueu nem deixou Jesus falar, porque o processo de autoavaliação já era constante naquele homem que já tinha feito reforma agrária. Ele mesmo já tinha feito reforma agrária, ele dava emprego a todo mundo, inclusive dava emprego, conforme nos diz Leon Tolstói no livro Ressurreição e Vida, pela mediunidade de Ivônia Pereira. Ele já era um homem que praticava o bem, né? Em Zaqueu já existe o bem, tem angústia, tem a exigência de melhoria, mas ele recebe o Senhor e diz, Senhor, se alguém eu prejudiquei, eu lhe darei 4 vezes mais, eu darei metade dos meus bens aos pobres. Qual é a pergunta que não quer calar?
Deu mesmo? Porque a gente é bom, né? A gente é bom, né? É bom. Leon Tolstói diz, deu e fez muito mais. Deixou a família assegurada e saiu seguindo a Jesus enquanto pôde. Conversar com meu querido Geraldo Campete, né? Lembrando aqui a cena belíssima do encontro de Abigail, Paulo e Estevão, em que ela dá o famoso programa a partir de 4 perguntas que Paulo lhe faz, e ela responde com 4 verbos: ama, trabalha, espera e perdoa, que ficou conhecido esse conjunto como o programa de Abigail. Pois tem um programa de Paulo. O programa de Paulo está no capítulo 1 da obra Ressurreição e Vida, em que ele apresenta a Zaqueu, aquele que de fato procurou se desprender dos bens terrenos, para melhor seguir a Jesus. E Paulo lhe dará então, quem quiser, procure lá na obra, um programa de autoiluminação. Podemos ainda dizer que Pedro fez deste percurso de autoavaliação, no reconhecimento da própria fragilidade. O galo cantou e ele percebeu: ah, meu Pai, ai, meu Jesus, eu neguei o Mestre, mas se reergueu, porque errar é da própria natureza humana, porque o erro faz parte do processo. O problema não é o erro, é a continuidade no erro, é a justificação do erro, é querer errar como se fosse estar acertando. Esse é o equívoco. E em Pedro nós encontramos então aquele que vai de fato realizar a sua autoavaliação, mas entenderá a sua necessidade de melhoria, a sua necessidade de reformulação interior para os testemunhos que viriam a seguir. Paulo, nem precisamos falar, mas lembramos a figura de Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis, que desenvolverá então todo este processo de autoavaliação para encontrar o verdadeiro sentido da vida e se entregar completamente aos chamados projetos do Cristo. E finalmente, meus queridos amigos e estimados irmãos, vamos nos lembrar mais uma vez com a contribuição da nossa amorável Joana de Ângeles na obra Em Busca da Verdade, uma análise que não teremos tempo e nem condições de fazer conforme toda a beleza e profundidade do seu pensamento e da sua emoção ao abordar a parábola do filho pródigo como um dos melhores exemplos de alto amor e de autoconhecimento. Passando rapidamente, todos lembramos da famosa parábola que se encontra inclusive no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu a parte que lhe competia na herança, tomou desses haveres e foi viver de forma dissoluta num país distante, entre prazeres e satisfação dos seus desejos. É quando, sobre aquele país no qual ele se foi, para o qual ele se foi, chegará período de fome. Ele perde tudo, não tem nada, e descobre que nem sequer podia comer da comida que davam aos porcos, das alfarrobas que davam aos porcos, porque os porcos geravam lucros e precisavam ser então bem alimentados. Ele então vivencia a experiência da perda, vivencia a experiência do abandono dos falsos amigos, vivencia a experiência da fome, a experiência do desprezo, a experiência dolorosa de quem fez as escolhas equivocadas, mas cai em si, e caindo em si, porque é racional, porque tem informações, porque tem conhecimento, lembra que os funcionários de seu pai tinham pão em abundância. E ao lembrar disso, não usa a informação de forma leviana, de forma chantagista, mas interiormente ele pensa assim: vou voltar, vou fazer o percurso, não na condição de filho, porque não mereço, porque desprezei a condição de filho, mas vou pedir ao meu pai que me trate como um de seus jornaleiros.
E é dessa forma, e a gente não imagina como foi a trajetória de volta desse filho pródigo, agora com fome, pela narrativa, descalço, provavelmente enfraquecido pelas penúrias, pelas necessidades alimentícias e sobretudo, com o coração cheio de dor, cheio de remorso, cheio de culpa, de arrependimento, mas ele vem fazendo este caminho. E importa considerar, e nossa Joana de Ângeles, de modo brilhante e profundo, nos lembra, só voltou porque acreditava no Pai. Se não acreditasse no amor do Pai, tinha ido procurar outro lugar, sabe uma coisa, vou arranjar outro lugar para ir. Não, não foi assim. Se vou voltar para a casa de meu Pai, porque confia no amor do Pai, na justiça do Pai, e faz de fato o caminho de retorno. Ao retornar, o Pai o vê ao longe, porque provavelmente o Pai já ficava de mutuca, olhando, e quando vê aquele seu filho ao longe, vai ao seu encontro, e ao chegar junto ao filho, o filho quer legitimar o seu processo de autoavaliação, pronunciando as palavras que houvera dito que diria seu pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me então como um de teus jornaleiros, um dos teus empregados. Mas o pai não quer nem saber. A primeira coisa que faz é abraçar, né? Então aquele abraço pede para que os serviçais tragam a roupa, o anel, as sandálias, está descalço o bichinho, né? Então, manda que pegue um novilho, que enfim, faça-se uma festa imensa. E segundo as palavras contidas na narrativa, este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Estava morto nas ilusões, morto nas visões deturpadas da vida, morto porque não havia encontrado o sentido real da sua existência. Reviveu porque no processo então de sofrimento que a experiência proporciona, foi capaz de raciocinar, também de sentir, e aliando mente e razão, aliás, mente e coração, razão e emoção, foi também capaz de fazer a leitura da sua realidade, bem como a leitura da realidade do seu Pai, das suas leis, da sua justiça, da sua bondade. Mais do que isso, encetar o caminho de volta, realizar a luta, a árdua peleja de retornar, com os pés ensanguentados, com a fome, com toda a dificuldade própria de quem faz esse caminho, que é o caminho do reconhecimento da própria dificuldade, o caminho do exercício da lucidez do erro em relação ao equívoco cometido, mas que também é o exercício do bom senso, da compreensão de que estamos todos, absolutamente todos, submetidos ao amor e à justiça de Deus, nosso Pai. Então, a volta do filho pródigo é a volta da confiança irrestrita no amor de Deus, a confiança no perdão divino e principalmente a confiança na oportunidade do recomeço. Por isso, queridos amigos e estimados irmãos, nos informa a doutrina espírita que o autoconhecimento é a chave do progresso individual. Nos informa o Evangelho da necessidade desse autoencontro para o alto amor. E esse encontro se dá no deserto, viagem que convidamos todos a realizar nesses breves instantes de reflexão. Concluímos com aquilo que a nossa Joana de Ângeles diz sobre o deserto nos dias de hoje. Ela nos fala na obra Diretrizes para o Êxito. Odiernamente, o deserto pode ser considerado como uma viagem de interiorização na busca da realidade que se é. Quem somos? Foi a primeira pergunta. Somos filhos de Deus, criados simples e ignorantes, destinados à perfectibilidade que nos levará à felicidade. E esse meio que é imenso nos requisita os processos, então, de aprendizagem e de harmonização para com a lei divina ou natural. O processo de interiorização, pois, exige de cada um de nós a quietação da alma, o silêncio interior, a avaliação constante do que fazemos, do que somos, mediada essa avaliação
pelos parâmetros do Evangelho e da lei divina natural, para que possamos então, vida, as nossas atitudes, a nossa maneira de ser, de sentir, de pensar e de agir. Finalmente, observemos como nossa querida Joana termina a mensagem que se chama O Deserto, no livro de Diretrizes para o Êxito. Quando buscado conscientemente o deserto, o deserto refloresce em uma primavera intérmina sob os cuidados de Jesus. Portanto, meus queridos amigos aqui presentes, internautas que nos acompanham, o processo do amor a si mesmo passa pelo processo do autoencontro, do autoconhecimento, para nos descobrirmos como filhos de Deus, filhos amados, filhos destinados irremediavelmente, filhos que estamos condenados, usando também a expressão de nossa Joana de Ângeles, condenados, olha que beleza de expressão, ao amor, ao bem. Condenados que somos, ou determinados que somos, a construção em nós do projeto divino que quer de cada um de nós o melhor, para que sejamos merecedores do esforço do seu amor e que o nosso alto amor seja o alimento, o combustível para que possamos dizer que amamos o outro porque cuidamos de nós, porque nos respeitamos, porque sabemos da nossa condição de projetos divinos, porque sabemos da nossa condição de filhos pródigos, retornando cada dia aos braços amorosos do Pai. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.